Um dos conceitos mais importantes da teoria de Freud, sendo frequentemente referido como um pilar da psicanálise, é o processo de recalcamento. Basicamente, o recalcamento é um mecanismo de defesa criado pelo nosso aparelho psíquico, em particular o ego, que é a nossa consciência, o eu de cada um. Sem estarmos conscientes disso, o ego protege a nossa personalidade de tudo aquilo que considera ser uma ameaça, por exemplo, uma experiência traumática, afastando da nossa consciência, mantendo retido no inconsciente o que não estamos preparados para aguentar, tentando evitar dessa forma o nosso sofrimento, as decepções, os sentimentos que nos provocam dor. E falando em aparelho psíquico, se quiserem saber mais sobre esse tema, vejam o vídeo onde abordámos exclusivamente a forma como Freud explicou a mente humana. O link vai ficar na descrição. Mas voltando ao tema deste vídeo, se quiserem uma explicação para percebermos melhor o processo de recalcamento, o próprio Freud deu um exemplo muito bom, bastante ilustrativo. Imaginem, dizia Freud, que eu estava a dar uma conferência num auditório calmo para uma plateia atenta ao que eu estava a dizer. Porém, de um momento para o outro, no meio da sala, um indivíduo resolveu começar a rir alto, conversar para o lado e até bater com os pés. O indivíduo estava realmente a incomodar. O que é que eu podia fazer? Interrompi a conferência e disse que dessa forma não podia continuar a minha apresentação. Para eu poder continuar, alguns auditores levantaram-se e agarraram no indivíduo, que mostrou resistência, mas lá conseguiram retirá-lo da sala e deixá-lo no corredor. Ou seja, o indivíduo foi recalcado e eu iria continuar a minha conferência. E ainda mais, para terem a certeza que o indivíduo não voltava a incomodar, as pessoas que o expulsaram da sala deixaram as suas cadeiras encostadas à porta. Dessa forma, se o indivíduo resolvesse voltar, iria encontrar resistência. Neste exemplo de Freud, a sala de conferências era o consciente, o corredor para onde o indivíduo foi expulso era o inconsciente e o indivíduo perturbador era, digamos, a ameaça ou uma experiência traumatizante que foi recalcada. E Freud não esqueceu no seu exemplo que o indivíduo poderia voltar. É que para manter o recalcado no inconsciente é preciso um gasto de energia contínuo. Tudo o que está recalcado vai exercer uma pressão permanente para se tornar consciente e nós só por vezes temos acesso a esses recalques. Como? Através de sonhos, fantasias, algumas lembranças, atos falhados ou mesmo sintomas psicopatológicos. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like ou um comentário e se quiserem ver mais vídeos deste tipo, considerem subscrever o nosso canal. Vemo-nos no próximo vídeo.